Nome de Pedro em hebraico. Shalom, Haverim. Olá, pessoal. Vamos falar do discípulo, do apóstolo, em hebraico Shaliach. Shaliach é enviado. O discípulo Pedro. Em hebraico, ele tem dois nomes, assim como no português, né? Nós sabemos que em português ficou traduzido ou ficou transliterado como Simão Pedro. Em hebraico, Shimon Keifa. Shimon, o primeiro nome dele, assim ele era conhecido, vem do verbo lishmoa em hebraico. Lishmoa tem a sua raiz em chamar. Chamar é ouvir, dar ouvidos. Temos o segundo nome, que era assim que Jesus o chamava, Keifa. Keifa é uma palavra em aramaico que significa pedra, rocha. Então é o Shimon Keifa, o Simão rocha, pedra. Algumas Bíblias tentam transliterar do aramaico esse nome e fica escrito Simão Cefas, né? Cefas vem daí, do Keifa, que é o nome dele no original, tá bom? Agora, por que a gente chama ele de Pedro? Se em hebraico, em aramaico, não tem Pedro, né? É uma tradução, Pedro é uma tradução do grego. Em grego, Petros foi colocado como Petros por causa da palavra pedra, né? Em grego. Então, assim, ele é chamado hoje de Pedro por causa do grego, da tradução em grego. E isso de dois nomes, pessoal, é muito curioso, porque não somente ele, temos aí o apóstolo Paulo. Paulo é o nome em grego. Paulos, em hebraico, o seu nome original de judeu, como ele sempre foi um judeu, é Shaul. Shaul é a tradução de Saulo. Saulo e Saul é o mesmo nome em hebraico, tá bom? É o nome do primeiro rei de Israel. Só que no português tem essas variações, né? Agora, muita gente pergunta qual é a diferença. Nós trouxemos aqui, colocamos nos stories esse livro aqui, ó, um pouquinho pesado, e perguntaram qual a diferença desse comentário do Novo Testamento judaico para esse Novo Testamento judaico. Bom, primeiramente vamos explicar o que é o nome judaico e qual a sua raiz. Judaico, pessoal, ou a palavra judeu, ela tem origem na tribo de Judá. Quando nós trazemos aqui livros que tenham esse nome, não é uma nova religião, não é algo contra a fé em Yeshua, em Jesus, pelo contrário, é algo que complementa. Então, judaico vem de Judá, a tribo a qual Jesus fazia parte, né? Ele era da tribo de Judá, assim como Davi e todos os seus antecedentes. E é curioso que hoje em dia todos os descendentes de Israel são chamados de judeus e muita gente pergunta por que não tem mais as outras tribos não são mencionadas. Bom, após a invasão dos assírios e a destruição no Reino do Norte, que era onde se concentravam todas as outras tribos, que eram os reis, né? A Bíblia fala dos reis de Israel. Quando fala reis de Israel, é os tribos que ficavam ao norte do país, com a sua capital em Samaria. Quando houve uma invasão massiva naquele lugar, as tribos se perderam, né? E também temos aí o Reino do Sul, que é onde ficavam os judeus, a tribo de Judá, juntamente com a tribo de Benjamim. Essas tribos foram as únicas que sobreviveram retornando do exílio babilônico. Então, quando nós falamos de reino de Israel e reino de Judá, são histórias que se juntam, mas são diferentes, entendeu? E os únicos que sobreviveram, que conseguiram retornar a Jerusalém, foi a tribo de Judá. Por isso que hoje em dia não se fala, não se mencionam as outras tribos, porque realmente se perderam
e os únicos que retornaram do exílio foram os judeus, né? Ou seja, de Judá. E a diferença é que isso aqui é um Novo Testamento com palavras em hebraico, ou seja, começando de Mateus até Apocalipse. E os nomes se mantêm no original, você já sabe, já falei tantas vezes aqui, o nome de Jesus, dos livros, mas em um texto em português, ou seja, é excelente para quem está começando a aprender hebraico. Já nesse aqui, comentário judaico do Novo Testamento, ele é do mesmo autor, um judeu que se converteu a Yeshua, que recebeu essa revelação de que Yeshua, Jesus, sim é o Messias de Israel, e ele traz um conhecimento cultural e dentro da cultura judaica de todos os versículos do Novo Testamento, ou seja, o que é dracma perdida? Parábolas, nomes, situações que nós vemos ali de exemplos que aconteceram entre Jesus, discípulos, fariseus. Quem eram os fariseus? Os saduceus. Então ele dá uma explicação cultural muito abrangente. Então essa é a diferença. Esse aqui eu já conhecia, mas ele está com uma capa nova e está à disposição agora, nós colocamos no site para vocês. Então ele é para quem gosta realmente de conhecer a cultura por detrás das escrituras.